Vamos falar neste vídeo então sobre o centro de massa de uma área. Observe que a massa, então primeiro precisamos entender bem o que vem a ser isto. O que é o centro de massa? Observe que a massa se liga com o peso de um corpo através da gravidade, porque o peso é igual à massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Então, o que vem a ser o centro de massa? Observe aqui nesta gravura um corpo bidimensional, uma área que possui, vamos imaginar que isso aqui seja um pedaço de uma chapa plana de aço, e esta chapa possui uma distribuição de peso que é igual à sua distribuição de massa, porque esta chapa, vamos imaginar que se ela tem espessura desprezível, ela se encontra a uma mesma altitude, portanto a gravidade não varia. Então, esta chapa possui uma distribuição de peso e o ponto, que por sinal é bom observar que o centro de massa a rigor não existe, é uma criação da física para abreviar a solução de vários problemas físicos e mecânicos, mas é um ponto onde se imagina concentrada toda a massa do corpo por distribuir igualmente em torno dele todo o peso daquele corpo. Então, observe, se eu segurasse esta chapa, aqui colocando esta chapa em sua visão agora lateral, portanto, eu não estou vendo esta visão aqui, eu estou olhando daqui, por exemplo. Então, se eu colocar um apoio neste ponto, é claro que é fácil entender que porque existe mais peso deste lado do que deste lado, essa chapa vai cair para o lado de cá. Ao passo que, se eu inverter este ponto de apoio para este lado, nesta ocasião agora existirá mais peso ao lado esquerdo do que ao lado direito, e é claro que esta chapa vai cair para o lado esquerdo, mas existe um ponto onde eu vou apoiar esta chapa e este ponto distribui igualmente em torno dele o peso de um lado e do outro, e ao apoiar esta chapa neste ponto, ela não vai cair. Estou imaginando aqui, neste desenho que aqui se encontra, que seja algo em torno deste ponto que eu pintei aqui, certo? Então, este, aliás, é o conceito de centro de massa. Agora, observe que se este material for homogêneo, significa que, por exemplo, aliás, é bom que se fale que na natureza não existem, eu pelo menos desconheço, materiais heterogêneos, ou seja, um material que é feito ao mesmo tempo de uma madeira mole e uma madeira dura. Eu digo encontrado na natureza, isso não existe. Então, se o material é homogêneo, então eu imagino que toda aquela chapa é feita do mesmo aço, então não existe nenhum ponto, nenhuma partícula mais pesada do que outra. Então, se o material for homogêneo, significa que ele é feito sempre de um mesmo material, de uma mesma densidade. Então, o centro de massa equivale, é a mesma coisa que o centro de área. E o centro de área
ele é popularmente conhecido como centroide. Então, eu vou poder calcular os centros de massa dos materiais homogêneos através do centroide, que é um ponto de forma semelhante com o que acontece com o centro de massa. O centro de área é um ponto que equilibra, que distribui igualmente toda a área daquele corpo, daquela área plana, digamos assim. Então, observe, repetindo aqui mais ou menos aquela figura, eu vou colocar aqui a minha origem em um ponto qualquer, x e y. Então, cada partícula possui a sua própria área e eu vou dizer que a soma das contribuições dessas partículas em relação à origem é igual à contribuição de toda a área da figura dada através do centro de massa. Então, eu vou dizer, então, em função disso, que a coordenada x do centro de massa, que é igual ao centro de área, como vimos, das figuras planas, nos materiais homogêneos, então o meu x barra será igual à divisão dada pela integral de x vezes dA. Ou seja, você já se lembra que este é um somador também, só que é um somador contínuo. Então, x multiplicado por dA me dá a contribuição de cada micro área dA em relação a esta origem. E eu vou dividir isto pela área, e deste cálculo, deste x barra, eu vou entender que a integral de x dA, que me dá a contribuição de cada área infinitesimal dA, é igual à contribuição de toda a área concentrada no centroide x barra. Então, A vezes x barra é igual à integral de x dA. Então, a fórmula através da qual eu vou poder calcular a posição do meu centroide é coordenada x barra é a integral de x dA dividido pela área total da figura, que é integral de x dA, se a área da figura não for conhecida, dividido pela integral de dA. Então esse é o meu x barra. E o meu y barra, claro, vai ser a integral de y dA dividido pela área A. Se eu não conhecer a área da figura, quanto vale a área daquela figura, é a integral de y dA dividido pela integral de dA. Ora, há algumas coisas para dizer sobre o cálculo deste centro de massa. A primeira coisa, a primeira observação é que o cálculo da posição das duas coordenadas x barra e y barra não depende da posição onde eu coloco a minha origem. Não depende da posição da origem. O que quer dizer isso? Claro que o valor vai depender da origem. Se eu colocar a origem mais à esquerda, o valor do meu x barra aumenta, por exemplo, mas eu quero dizer que este ponto não vai mudar de posição sobre o corpo. Se eu coloco a origem aqui, ele continua nesta posição. Se eu coloco a origem aqui, neste outro lugar, ele continua na mesma posição. Número 2. Se houver simetria, ou seja, se houver um eixo de simetria,
naquela figura, ou seja, o que existe do lado esquerdo é igual ao que existe do lado direito. Se houver um eixo de simetria, este centroide se situará sobre o eixo de simetria. Exemplo, se eu tenho aqui um triângulo isósceles, este aqui é um eixo de simetria do triângulo, então eu já sei que o meu centroide se situa em cima deste eixo. Eu não sei se ele está mais para cima ou mais para baixo, mas eu sei que ele está sobre este eixo. E se eu colocar então aqui o meu eixo Y para cima, o meu eixo X para a direita, eu não precisarei determinar o valor do meu x barra, porque eu sei que neste caso o meu x barra será igual a 0. Por quê, professor? Ora, se o centroide se situa sobre este eixo Y, significa que a coordenada x dele é igual a 0. Então, neste caso, do triângulo isósceles ou do triângulo equilátero, eu não preciso calcular a coordenada x, preciso apenas calcular a coordenada y. Observação 3. Se houver dois eixos de simetria, então eu não preciso calcular nenhuma das duas coordenadas, porque o meu centroide estará no encontro dos dois eixos. Isso significa que, no caso do retângulo, por exemplo, o retângulo é uma figura que possui dois eixos de simetria. Aqui eu tenho a altura H do retângulo, eu tenho a largura B do retângulo, mas eu também sei que este eixo é um eixo de simetria e que este eixo também é um eixo de simetria. Significa que em relação a este eixo, tudo que existe acima e abaixo é igual. Tudo que existe acima existe igualmente abaixo deste eixo. E em relação a este eixo, também tudo que existe à esquerda existe igualmente à direita. Então, se eu colocar a minha origem neste ponto, eu sei que a minha coordenada x barra é igual a b sobre 2 e o meu y barra, a altura do meu centroide, é h sobre 2. Então, estas são as propriedades, as observações que eu tinha para mostrar sobre o centro de massa. Vejamos agora um exemplo para que a gente entenda como se calcula a posição do centro de massa. Muito bem, então vejamos aqui como calcular a coordenada y, neste caso, para um triângulo isósceles. Então, base B, de um lado, lado esquerdo, b sobre 2, do outro lado, b sobre 2, altura h. Então, já vimos que não é necessário calcular o meu x barra, porque, como este eixo y é um eixo de simetria, x barra é igual a 0. Olha e observe que eu coloquei a minha origem neste ponto, no centro da base, por isso x barra é igual a 0. Eu sei que o meu centroide está situado sobre este eixo y. Não sei em que altura, por isso quero calcular a coordenada y do meu centroide. Seguindo a formulação que foi apresentada, eu vi que o meu y barra
é igual à divisão entre a integral de y dA dividido pela área total do meu triângulo. Lembrando que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Aqui eu tenho exatamente isso. Aqui a minha base é B, apenas por uma questão de simetria em relação à origem. Eu tenho B sobre 2 à esquerda, B sobre 2 à direita, mas a base é B e a altura é H. Então, a área já é conhecida. Eu não preciso integrar o meu dA. Muito bem. Então, vamos repetir aqui esta figura do meu triângulo isósceles. Então, aqui está X, aqui está Y, aqui está de uma outra forma, mas não há problema. Então, eu tenho B sobre 2 à esquerda, B sobre 2 à direita. Este ponto possui coordenadas x igual a 0, y igual a h, enquanto este ponto possui coordenadas x igual a b sobre 2, y igual a 0. Muito bem. Quem será o meu dA? Como eu quero calcular o y barra, o meu dA mais conveniente será um microrretângulo de altura dx, de altura dy, de altura dy, me perdoe, de altura dy e de largura 2x. Então, o meu dA é 2x vezes dy. E agora eu vou precisar determinar quem é 2x em função de y. Para isto, eu vou determinar a equação dessa reta. Então, a equação desta reta é y igual a y0 mais k vezes x menos x0. Então, primeiro eu tenho que determinar o coeficiente angular daquela reta. E isso nada mais é do que ΔY sobre ΔX. Meu ΔY é o y deste ponto menos o y deste ponto. É uma reta decrescente, eu estou vendo. Então, isso é menos h sobre o ΔX, o x deste ponto menos o x deste ponto, que é b sobre 2. Portanto, o coeficiente angular da reta é menos 2h sobre b. O que faz com que a equação da reta seja y igual a y0. Tanto faz escolher o ponto de baixo como o de cima. Vou escolher o de cima, lembrando que a coordenada x do ponto de cima é 0 e a coordenada y é h. Então, é y igual a h, como o coeficiente angular é negativo, menos 2h sobre b, vezes x menos x0. x0 é 0, portanto, é 2h sobre b vezes x. Colocando o h em evidência, eu vou ficar com 1 menos 2x sobre b. Muito bem. Então, isso aqui é a equação da reta. Eu posso explicitar agora 2x em função de y. Observe que 1 menos 2x sobre b, aqui está, é o parênteses, é igual a y sobre h. Coloquei aqui o h em evidência e passei para o outro lado no denominador. Então, 2x sobre h, passando o 2x para este lado e o y sobre h para este lado, é igual a 1 menos y sobre h. Aqui, perdoe, é 2x sobre b. 2x sobre b, como está aqui. Então, eu tiro que 2x é igual a b
vezes 1 menos y sobre h. Muito bem. Então, meu dA é 2x vezes y. Então, meu dA, observe aqui, dA 2x vezes y é igual a b vezes 1 menos y sobre h, 2x vezes dy. Então, o meu y barra é integral de y dA sobre a. Bom, vamos focar aqui primeiro, então, na integral do numerador. É a integral de 0 a h de y vezes o meu dA, que é b vezes 1 menos y sobre h dy. Este b pode sair, então vai dar b vezes a integral de 0 até h de, jogando o y agora para dentro do parênteses, eu fico com y menos y ao quadrado sobre h dy, que é igual a b vezes y ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo sobre 3h avaliado de 0 até h. Então, isto é b vezes. Observe que quando eu avalio ambos os termos em 0, vão zerar. Então, basta avaliar em h. Então, isso é h ao quadrado sobre 2 menos h ao quadrado, porque aqui vai dar h ao cubo sobre 3h, vai simplificar o h ao cubo sobre h. Então, h ao quadrado sobre 3, que vai me dar bh2 sobre 6. Ora, isto é a integral de y dA. Logo, o meu y barra, para chegar ao meu y barra, falta dividir pela área. Então, aqui eu tenho bh2 sobre 6 dividido por bh sobre 2. Então, é a mesma coisa, dividir por bh sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2 sobre bh. Simplifica o b, simplifica o h, isto vira 3 e eu obtenho y barra igual a h sobre 3. Vocês podem se acostumar com este resultado, porque o centróide de um triângulo está sempre a 1/3 da sua base. Este é um resultado consagrado. Com isto, nós exemplificamos o cálculo do centro de massa. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Nos vemos no nosso próximo vídeo.